Boa tarde, oitavo ano. Mais uma vez com as nossas aulas virtuais. Então, os vídeos sempre continuando gravando na parte da tarde, tá? Por conta que pela manhã eu não estou tendo tempo, tá, gente? Porque tá numa correria, meu esposo está bem, agora já tá melhor, tá? Mas assim que melhorar as coisas, tá? Eu voltarei a gravar pela manhã, tá? No horário de vocês. Mas vídeo é assim, né? A hora que você assiste, tá tudo bem, né? Não necessariamente você vai assistir o vídeo somente pela parte da manhã, né? Hoje nós vamos para a página 210. O assunto são classificação das conjunções coordenativas. Nós já falamos sobre conjunções, né? Agora nós vamos para a classificação dessas conjunções. Só retomando, o que são conjunções coordenativas? São palavras invariáveis que ligam orações ou termos de uma mesma função sintática, mas hierarquicamente independente em uma oração. Então, o que é que nós devemos saber? Que as orações coordenadas, elas são independentes. Elas não dependem de outra oração para poderem ter sua existência, né? Ela poder existir, ter sentido em um período. Então, ela é independente, diferentemente das subordinadas. As subordinadas, o nome já diz, elas são subordinadas a uma outra oração. Qual é a outra oração? A oração principal, tá? Então, as orações subordinadas, elas são subordinadas às orações principais. Toda oração subordinada, ela tem a sua oração principal, tá? Então, começando pela aditiva. O que expressa as coordenadas aditivas? Expressam ideia de adição, acréscimo, soma. O mesmo vale para o e-mail e o estresse associado às demandas que nos fazem. Então, aqui nós temos as conjunções aditivas. Quais são? E, nem, não só e mas também. Então, são essas as conjunções aditivas. Então, aqui o exemplo. O mesmo vale para o e-mail e o estresse associado às demandas que nos fazem. Então, veja bem, onde é que nós temos uma conjunção coordenada aditiva? No E, né? E o E é uma conjunção coordenativa aditiva. Porque aqui ela está indicando o quê? Adição, acréscimo, soma. O mesmo vale para o e-mail e o estresse associado às demandas que nos fazem, tá? Então, nós temos o quê? O e-mail e a estresse, não é? Então, o mesmo vale para o e-mail e a estresse. São dois elementos. Então, por isso, nós temos uma conjunção
coordenativa aditiva. Quem é a conjunção coordenativa aditiva? O e. Esse e, esse nem, não só e mas também, você tem por obrigação de aprender. Porque quando você chegar em um período, para você saber se é uma oração coordenada aditiva, você tem que conhecer essas conjunções. E a adversativa representa uma mudança de perspectiva em relação ao que foi dito anteriormente. Quais são as conjunções coordenadas adversativas? Mas, porém, todavia, contudo, entretanto e no entanto. Então, o que deu para observar? Que a aditiva, mas também, né? São duas palavras. A adversativa é somente o mas. Exemplo, é uma restrição de fato, mas tem enormes vantagens. Então, qual foi a palavra que nós podemos assegurar, constatar que é uma conjunção, uma oração coordenada adversativa? Nós podemos comprovar através da palavrinha mas. Então, esse mas é uma conjunção adversativa. Então, é por isso que quando nós formos escrever ou mesmo pronunciar uma frase que contenha um mas ou mais, principalmente ao escrever. Ao falar, ao pronunciar, nem tanto, porque nem todo mundo presta atenção quando você pronuncia mas e mais. Por exemplo, eu sou mais inteligente que José. Mas é um advérbio de intensidade. Mas quando eu digo gostaria de viajar, mas não tenho dinheiro, eu não vou empregar o mais, porque indica a intensidade. E aquilo que eu estou querendo ressaltar, aquilo que eu estou querendo explicar é que eu não tenho dinheiro para viajar. Então, eu não vou colocar o mais, que é um advérbio de intensidade, e sim o mas. Então, o mas, a conjunção mas, ela representa uma perspectiva em relação ao que foi dito anteriormente. É uma restrição de fato, mas que tem enormes vantagens, tá? Então, aqui nós temos o mas, que nós chamamos de conjunção adversativa, conjunção coordenativa adversativa. Temos a alternativa. Expresse ideia de alternância, escolha. As conjunções alternativas são ou, ora, quer. Elas são repetitivas. Ou, ora, quer. Por exemplo, ora trabalha, ora brinca, né? Então, aí eu tenho uma alternância. Uma hora faz uma coisa, outra hora faz outra. Exemplo. Pelo contrário, jovens são capazes de passar horas ininterruptas
em frente a videogames ou em sites de busca. Aonde está a conjunção alternativa? No ou. É uma alternância. Veja bem. Pelo contrário, jovens, hoje são capazes de passar horas ininterruptas em frente a videogames ou em sites de busca. Então, é o quê? Uma escolha. Então, aí nós temos ou como conjunção alternativa. Vem a conclusiva, que já diz conclusão. Expressa ideia de conclusão. As conjunções coordenativas conclusivas são logo, portanto, por isso, então, assim, pois, após e verbo. Qual é a conjunção no exemplo? A internet e as novas tecnologias são instrumentos eficientes de aprendizagem, por isso devem ser usadas nas escolas. Então, nós temos as conjunções conclusivas, logo, portanto, por isso, então, assim, pois, após o verbo, tá? Preste bem atenção. Quando ele vier após o verbo, a palavra pois, ela é conclusiva. Porque quando ela vier depois do verbo, ela vai ser explicativa, tá? Agora, as explicativas. Expressa ideia de explicação, justificativa. Quais são as explicativas? Porque, se porque junto, sem acento, que, pois, olha, antes do verbo. Após o verbo, conclusiva. Antes do verbo, explicativa. Então, pois, após o verbo, conclusiva. Pois, antes do verbo, explicativa. Exemplo, leia mais livros, pois será melhor para você. Então, a palavra pois, ela está indicando uma explicação. Qual é a explicação? Se você ler mais livros, será melhor para você, né? Quem lê mais é mais informado. Quem lê menos é menos informado, né? Então, gente, aí nós temos 5 conjunções coordenativas. Quais são? Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Ok? Então, na próxima aula, nós vamos fazer eu vou passar, que sempre eu explico, né, antes de vocês responderem a atividade, tá? Então, na próxima aula será a nossa atividade. Gente, quem tiver atividades para enviar, tá? Estou recebendo. A qualquer momento vocês vão precisar dessas atividades. E lembre-se de colocar o nome de vocês, o nome da escola, para não confundir com outra escola. Que é através dessas atividades que vocês enviam que nós, professores, fazemos a frequência de vocês, tá? Então, gente, uma boa tarde, um ótimo final de semana, abençoado.
E até a próxima aula, que será terça-feira, se Deus nos permitir.